Olá galera do Heavy Metal Manas, me chamo Everton e nesse Dia Mundial do Rock quero comemorar indicando um dos melhores CDs do gênero, que é esse daqui ó, Heaven and Hell do Black Sabbath. Ele é o nono álbum de estúdio da banda e o primeiro com Ron James Dio no vocal e composição. Nele também temos Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo e Bill Ward na bateria, lógico também Jeff Nichols, que foi creditado anos depois no teclado. Esse CD foi gravado entre 1979 e 1980, um pouco depois da saída do Ozzy devido a problemas com drogas. O Heaven and Hell foi bastante aclamado e o álbum que mais se diferenciava dos seus antecessores. Nele vemos letras com temáticas mais fantasiosas, a qual fugia dos temas como ocultismo e magia. Nele temos um repertório grandioso que começa com Neon Nights e fecha com Loneliness the World. Destaco as minhas preferidas que são Heaven and Hell, Children of the Sea e a que mais amo, lógico, Wishing Well. O álbum é bastante aclamado pelos fãs. Houve uma preocupação com o futuro da banda, pois troca de vocalistas é algo bastante complicado no gênero. Porém, o Sabbath soube se reinventar e o CD é cultuado no cenário até os dias de hoje. Para amantes do estilo, ele é indispensável e é usado de referência para diversas bandas nos dias atuais. Apesar dos problemas com troca de membros no meio das gravações, o CD conseguiu resultado final acima do esperado. O álbum inclusive foi eleito um dos melhores do metal pela revista Rolling Stone. Então, o Black Sabbath conseguiu se reinventar, conseguiu fazer um álbum coerente, diferente e também conseguiu passar por cima das trocas de vocalistas, que é um problema que gera bastante mídia e bastante resultado negativo. Então, assim, esse é um dos CDs que eu considero importante para se ouvir no Dia Mundial do Rock. Amo de paixão esse CD, cultuo até hoje e eu tenho ele desde 2011, tenho meu com carinho e tudo. Então é isso aqui, galera. Espero que ouçam e curtam muito. Valeu! Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Bianca Reagan e eu sou administradora, editora e produtora do Heavy Metal Manas, repórter também, apresentadora, enfim. E eu tô aqui no Dia do Rock, dia 13 de julho de 2021, para falar do álbum que marcou a minha vida. Eu fiquei na dúvida entre dois, né? Entre o The Chain, álbum ao vivo do Fleetwood Mac, e o álbum homônimo do Iron Maiden. Que um me apresentou o rock como estilo em si para curtir, e o outro me introduziu no metal, sabe? Mas eu decidi falar do homônimo do Iron Maiden, porque é o estilo que eu sou mais curtindo agora e é um clássico também do metal. E metal também faz parte do rock, não é? Pra quem não conhece, o Iron Maiden é uma banda que surgiu no Natal de 75, formada pelo baixista Steve Harris, na Inglaterra. E é uma banda que está aí até hoje, já teve várias formações. E nesse álbum ele contava com além dele, o guitarrista Dave Murray, o baterista Doug Sampson e... Não, primeiro o Doug Sampson, né? Depois ele saiu, quem entrou no lugar dele foi o Clive Burr e o Paul Dayano, o vocalista. E esse álbum, ele tem várias músicas marcantes, Right Child, a própria homônima Iron Maiden. E, enfim, eu recomendo muito para quem quer entender a cena da época, tanto do heavy metal em si, quanto aquela marcante da época, o New Wave of British Heavy Metal, que gerou várias bandas influentes até hoje, entre as quais o próprio Iron Maiden, Def Leppard e entre outras. E é isso, gente. Ela que me fez gostar de metal até hoje, essa banda e esse álbum. Enfim, eu recomendo pra vocês. E esse álbum, o Iron Maiden homônimo, ele é um álbum bem assim, característico da época, como eu já falei, metal punk. Ele tem passagens assim que... ele também tem a música The Phantom of the Opera, que eu destaco também, que não tem nada a ver com aquela gravada
Nightwish e por aqueles cantores, os cantores, enfim. Ela tem muitas passagens de baixo e bateria e ela é quase como se fosse uma das primeiras músicas mais épicas do Iron Maiden, mesmo nessa fase que eles ainda já eram mais diretos, sabe? Eu recomendo demais e stay heavy. Fala aí, galera, eu me chamo Ellerson, sou colaborador do canal do YouTube do Heavy Metal Manas. Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, eu vim falar aqui de um álbum que pra mim foi de grande importância na minha evolução musical. Enfim, contar um pouco da minha história. Eu comecei no Heavy Metal assim, no início da adolescência e assim, no quesito ouvir música, eu era muito descompensado. Eu não ficava procurando saber tradução de música, entender conceito, sabe? Era só ouvir a música de forma bem aleatória. E aí, pra mim, era muito cansativo ouvir um álbum por completo, né? Então, eu parei pra ouvir esse álbum e depois que eu escutei ele, cara, foi um divisor de águas, porque eu mudei totalmente o meu conceito. Eu comecei a procurar mais, a querer entender o conceito de cada música, a querer entender o conceito de um álbum, a história por trás, né, da música em si. Enfim, esse álbum é tido para muitos como o marco zero do heavy metal, né, porque a partir dali se inicia de fato o heavy metal em si. Eu espero que vocês tenham, né, captado que banda é essa, né? Eu tô falando do álbum Black Sabbath de 1970. Enfim, vou contar um pouco, uma review sobre esse álbum de forma bem breve. Ela foi lançada no dia 13 de fevereiro de 1970, né? Já na capa já te dá um pouquinho, né, já dá pra captar a essência que o Black Sabbath queria demonstrar em sua música, né, que contém ali uma figura de uma moça, não sei, né, uma bruxa com uma cara bem aterrorizante, né. Enfim, e a formação da banda nessa época era formada pelo Ozzy Osbourne nos vocais, Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo e Bill Ward na bateria. Enfim, a primeira música desse álbum leva o nome da banda, né? E já é perceptível logo na primeira faixa, né, a forma que a banda já ia trazer, né? Imergir o ouvinte com um som macabro, né? Som de chuva, sinos, trovões, raios, e logo depois entra aquela guitarra do Tony Iommi, uma sonoridade extremamente potente, né, que sobressai até os sons dos trovões nessa música, né, que é uma pegada bem fúnebre e sombria, né. Enfim, também outra faixa desse álbum que eu gosto bastante é o NIB, que é um clássico do Black Sabbath. Tem ali um solo magnífico de baixo, perfeitamente bem executado pelo Geezer Butler. Tem também a música The Wizard, né, que fala sobre a história ali do Mago de Gandalf do Senhor dos Anéis, né? Quem gosta do Senhor dos Anéis conhece. E a música é maravilhosa, já começa com o Ozzy Osbourne tocando uma gaita, muito bem executado também, um trabalho de bateria muito boa, né? Também tem uma faixa bônus, né, chamada Wicked World, né? Foi lançada logo após, né, como bônus logo após o lançamento desse álbum de 1970, mas também é muito boa, né? Uma faixa muito bem executada ali, o Ozzy Osbourne demonstrando sua qualidade vocal, o instrumental muito bem feito, né? E assim, para encerrar, né, outra música, né, que eu indico desse álbum é a música Sleeping Village, que para mim é uma das melhores músicas feitas na história do heavy metal, que é uma música, né, que leva um violãozinho, o vocal do Ozzy bem soturno,
bem arrastado, né? Parecendo um lamento. E assim, o instrumental, né? Depois do início da música que tem a parte do Ozzy cantando, depois entra a parte instrumental, nossa, muito bem executada. E assim, cara, esse álbum é um marco histórico na história do rock e do metal. E assim, na minha opinião, todo mundo deveria escutar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação. E enfim, até a próxima. Tchau, tchau, valeu. Olá pessoal, eu sou Leonardo Veloso, sou colaborador do Heavy Metal Manas. E pediram para eu indicar um álbum para o Dia do Rock, né? E minha escolha para hoje vai ser o Seventh Symphony do Apocalíptico, que é um álbum que infelizmente eu não tenho ele mais fisicamente, né? Mas eu vou colocar a capa aqui para vocês apreciarem a arte. O motivo pelo qual eu estou escolhendo esse álbum é porque ele é um álbum bastante acessível em termos de sonoridade, e que o conjunto da obra pode até não agradar a todo mundo, mas nele com certeza vai ter uma faixa que vai te agradar. E ele consegue fazer isso de uma forma genial, porque apesar do álbum ser construído com faixas que divergem um pouco do gênero padrão do Apocalíptico, mas o álbum em si ele é todo coeso, você consegue ouvir ele de início ao fim sem se cansar e sem achar aberrações de faixas que não tem nada a ver com o fluimento do álbum, né? Nesse álbum, né, é um álbum instrumental, em sua maioria, composto por uma banda que tem raízes no metal, na música clássica. Então eles usam o know-how, a mentalidade de composição de música clássica para compor as faixas de metal deles. E além disso também tem participação de 4 vocalistas de outras bandas bem diferentes, como Shinedown Down e Gojira, que participam também em algumas faixas, 4 faixas, e nessas faixas os vocalistas também incluem seu processo criativo, ou seja, tem inspiração do thrash metal, inspiração do pop rock americano, do white metal, enfim, é um álbum que é bem variado, mas é consistente. E por isso fica a minha indicação para vocês. Ele é um álbum excelente, excelente e muito fácil de se ouvir e de se apaixonar também. Foi o álbum que me fez amar o heavy metal e acompanhar de vez em quando. É isso, gente. Até mais. Boa noite, gente. Meu nome é Douglas Miau. Douglas Miau, porque o povo me chama de apelido por causa do Pokémon. Sou moderador do Heavy Metal Manas, do grupo e da página. E hoje a gente está fazendo mostrando para as pessoas quais são os nossos álbuns favoritos, os que marcaram a nossa história e etc. O meu álbum, ele é muito específico. Todo mundo já sabe qual que é a banda, que é uma banda que eu sempre falo para todo mundo que eu gosto muito, que é o The Birthday Massacre, que é o Nothing Nowhere. Por que esse álbum é importante? Já curti, quando eu conheci esse álbum, já curti a rock há muito tempo. Eu tinha uma amiga que a gente se conversava por carta, olha só como uma pessoa velha, por carta, e na época, antigamente, para você baixar certas músicas era muito difícil, né? Baixar, tipo, discografias inteiras, você ficava, tipo, dias e dias o computador ligado para você baixar no álbum. E essa minha amiga, ela morava no interior, aí ela baixava muita coisa, o dia inteiro ela colocava baixando coisa, aí ela gravava num CDzinho de MP3 e eu ouvia as músicas no meu aparelho de DVD. Pra você ver, então ela me mandava muitas coisas que eu nunca tinha escutado na vida, assim, sabe? Aí uma vez ela me mandou uma coletânea, tinha bastante músicas e tinha esse álbum. Esse aqui, ó, bonitão. Aí tinha um monte de tranqueira, um monte de coisa que eu detestava, mas quando eu escutei essa banda eu achei muito esquisito, porque era um rock e era meio eletrônico, mas não era tipo um industrial básico, tinha uma vibe meio antiga, pensei até que era uma banda velha, e não era uma banda velha. Aí depois eu tava conversando com ela pela MSN, falei, amiga, eu tenho uma dessas bandas, um desses álbuns que você mandou, que eu gostei muito, com todo roxinho, e etc. E ela foi e me mandou o segundo álbum, que foi o Walking with Strange, e
Até hoje eu escuto essa banda como se fosse a primeira vez, todos os álbuns. Pra mim nunca fica velho, é uma coisa assim que me acompanha, eu descobri totalmente por acaso e eu nunca consigo enjoar. Pra mim é sempre uma satisfação escutar o álbum, sabe? Uma história até meio boba, porque você acaba descobrindo muitas coisas assim, mas é difícil você, sem indicação, sem nada, sabe? Você escutar uma coisa aleatória e você fala, nossa, gostei. É muito a minha cara. E eu escuto até hoje. Quem me conhece sabe que eu escuto até hoje o álbum, a discografia, acompanha a banda. É tudo muito especial pra mim. Beleza, gente? É isso aí. Beijo no coração e feliz dia do rock pra todo mundo. Vocês estão prontos para o rock and roll?